Olá, sejam bem-vindos ao nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo, onde nós queremos apresentar aí, né, o desmonte de rochas, detonações, com a utilização dos explosivos civis, né, nas obras, nas minerações para a remoção da rocha. Essa é a nossa aula número 1, onde nós apresentaremos o curso, né, e daremos aí introdução a alguns temas básicos aí que nós precisaremos ao longo do curso. Né, esse treinamento ele é voltado a todos os profissionais que já atuam na área, aqueles estudantes, né, que estão estudando aí mineração, seja técnico, seja engenharia, né, o pessoal da área de segurança, qualquer área correlata aí com a área, né, ligada a minerações, a obra, ligado realmente à área de desmonte de rocha, aí, principalmente desmonte de rocha com explosivo, ou mesmo aqueles profissionais que tenham aí, né, ou estudantes que tenham interesse em conhecer um pouco mais. Realmente o nosso curso vai ser uma apresentação bem detalhada, né, realmente da área de desmonte de rocha, para que vocês possam ter uma noção muito mais completa, muito mais abrangente de cada etapa, realmente de cada passo das nossas detonações. Eu sou Bruno Pimentel, sou engenheiro de Minas, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Aqui eu deixo para vocês, né, o meu perfil do LinkedIn. Vocês, por favor, vocês podem acessar lá, fiquem à vontade, né, para olhar o nosso histórico. Aqui tem um pouco, né, do nosso histórico profissional. Nós colocamos também aqui alguns slides, né, trazendo aqui para aqueles que tiverem curiosidade, puderem ler um pouco mais. Nós já temos aí um pouco mais de 14 anos atuando diretamente, né, na área de desmonte de rocha, já realizamos aí milhares e milhares de detonações, toda a nossa carreira foi realmente voltada na prática lá, foi voltada realmente em campo, realizando detonações quase que todos os dias praticamente, incluindo final de semana e feriados, várias detonações no mesmo dia, em operações grandes, em operações pequenas, em obras, em mineração subterrânea, em mineração a céu aberto. Então, realmente, nós temos uma bagagem, uma vivência bem expressiva e é isso que nós queremos compartilhar com vocês, né? Nós começamos a nossa carreira, né, na empresa Maxam, que é uma das maiores empresas de explosivos do mundo. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, trabalhamos na Espanha, trabalhamos no Canadá, né, trabalhamos em várias operações aqui no Brasil. Depois nós passamos para a Ferbasa, né, com a mineração subterrânea, né, ali na Bahia, onde atuamos aí como engenheiro de perfuração e desmonte. E por fim nós passamos, né, por fim não, né, último aí das empresas que nós passamos pela Orica, onde entramos como consultor técnico aí e atuamos tanto, né, na área técnica aí, em diversos projetos, liderando equipes técnicas, como dando suporte técnicos a vários clientes. Trabalhamos gerenciando operações, gerenciando fábrica de explosivo, né? Estivemos ligados aí em várias operações, né, em diversas partes aí do Brasil, e aí nos últimos meses nós temos dedicado aí, né, a produzir conteúdo, temos dedicado a dar consultoria, treinamentos, né, realização de auditorias na área de desmonte de rocha através, né, da Blasting Treinamentos. Então, esse aqui é um resumo rápido do nosso perfil, do nosso currículo. Por favor, fiquem à vontade, se tiverem qualquer dúvida, tem lá o nosso perfil lá do LinkedIn, vocês, por favor, mandem uma mensagem, quiserem qualquer detalhe sobre as nossas áreas de atuação, sobre a experiência que nós temos, sobre a nossa pessoa, né, sobre a Blast Treinamentos, nós estamos aí à disposição de vocês. Por favor, fiquem à vontade. Depois dessa apresentação rápida, né, nós entramos realmente no objetivo da aula de hoje, que é nós apresentarmos o curso e alguns temas introdutórios, né? O objetivo do nosso curso é nós apresentarmos os conhecimentos fundamentais sobre a utilização dos explosivos civis para o desmonte de rocha, né, na realização das detonações, né, que realmente visam aí a extração da rocha, seja para aproveitamento do local, ou seja para aproveitamento da rocha em si. Então, nós vamos apresentar a vocês os principais conceitos que envolvem, né, a utilização de explosivos,
nas minerações e nas obras para o desmonte de rocha, e que isso serve para nós termos aí um conhecimento mais abrangente da área, para termos uma noção, né, mais abrangente das atividades que envolvem a detonação em si. Sempre eu digo que a detonação é uma área bastante curiosa, aqueles que estão ao redor ali, aqueles que estão envolvidos em outras atividades ficam sempre curiosos para conhecer realmente. Então, nós estamos aqui disponibilizando esse mini curso realmente para apresentar o desmonte de rocha, né, às pessoas. Sempre todo mundo tem aquela curiosidade de perguntar, é difícil, é perigoso trabalhar com explosivo. Então, a maioria das pessoas, né, tem aquela curiosidade de longe, tem aquele medo, e o objetivo do nosso mini curso realmente é apresentar, né, de uma forma bem abrangente, de uma forma bem detalhada, né, nosso desmonte de rochas, nossas detonações, para que se realmente tenha uma noção mais abrangente, né, uma noção mais detalhada, né, como já falamos aqui diversas vezes, sobre o desmonte de rocha. Então, veremos os conceitos básicos, veremos os fundamentos sobre os explosivos, veremos os fundamentos sobre a sua utilização no desmonte de rocha, veremos os fundamentos aí, os conceitos principais práticos do desmonte de rocha, né, como aplicamos os explosivos, quais são as necessidades técnicas que nós precisamos aí avaliar, né, nas detonações, quais são os impactos que têm as nossas detonações, né, tudo isso para que realmente possamos dar aí uma noção muito mais abrangente e compartilhar, é claro, um pouco do conhecimento com as pessoas que têm curiosidade, né, com os estudantes da área aí, e é claro, com os profissionais aí, serve de reciclagem, serve para relembrar aí, né, aqueles que já atuam na área, os conceitos básicos e fundamentais, e através, né, talvez até trazer alguns conceitos novos aí que nós adquirimos ao longo das nossas experiências. Então, aqui nós temos o programa do nosso curso, né? Nós tentamos ser o mais abrangente possível, tentamos pegar aí, né, realmente todos os pontos, né? Em algum momento nós vamos estar falando para que realmente possamos aí abordar o desmonte de rochas como um todo, né? Então, nós teremos 15 aulas nesse mini curso, né? Começando dessa aula aqui, número 1, em que nós estamos, onde nós estamos apresentando o curso, temas. Depois nós veremos um pouco da história dos explosivos, isso é importante para nós vermos o que mudou, por que mudou, né? O que se fazia antes, né? O que nós fazemos hoje, por que se faz isso. Então, é bastante importante nós termos essa noção. No dia a dia, nós somos sempre citando aí um pouco da história dos explosivos. Então, é importante nós termos essa aula aí sobre a história do explosivo e a evolução, né, desses explosivos, né, que nós utilizamos hoje em dia. Depois nós teremos uma aula 3 aí, que é uma aula sobre generalidade da aplicação de explosivos. É uma aula bem curiosa, onde nós trazemos aí, né, uma série de comentários aí sobre a utilização dos explosivos civis aí de forma bem abrangente, uma forma bem geral aí em todas as áreas que podem utilizar os explosivos aí. A aula 4, nós já entramos aí realmente, verdadeiramente, num conteúdo sobre desmonte de rocha ou sobre a utilização dos explosivos. Traremos os conceitos básicos sobre os explosivos. Na aula 5, nós veremos as propriedades fundamentais dos explosivos. Essa vai ser uma das aulas mais importantes, porque nós precisamos dessas propriedades fundamentais para entender a utilização do explosivo, para entender a seleção dos explosivos, o motivo pelo qual nós utilizamos cada explosivo em seu momento. E aí depois nós entramos para a aula um pouco mais práticas, aula 6 e 7, vamos apresentar os explosivos que nós utilizamos hoje em dia, vamos apresentar os acessórios que nós utilizamos hoje em dia, e aí partimos para a aula 8 e a aula 9 sobre a detonação ou desmonte de rocha em minerações e obras a céu aberto. Depois, a aula 10 e 11, nós trataremos sobre o desmonte de rocha subterrâneo, né? Tanto de desenvolvimento, quanto de lavra, quanto de produção, né? Depois nós temos a aula 12 aí sobre outros tipos de desmonte, né? As diversas alternativas aí, ou os diversos, né, desmontes aí particulares que nós, né, podemos ter. E depois aí, a aula 13, nós veremos um pouco sobre o processo da detonação, né, e o pós-detonação, a verificação da área, a verificação do desmonte como um todo. Na aula número
14, nós temos aí uma aula de controle de qualidade da nossa detonação, né? Que isso é extremamente importante. Essa aula é muito importante, né, para as áreas afins aí, para o pessoal, né, do planejamento, o pessoal aí da operação em si, entenderem, né, o resultado do desmonte, que se deve controlar, como se deve controlar, né, realmente para ter um resultado mais satisfatório. E, por último, né, nós não poderíamos deixar aí, nós temos uma aula sobre segurança, onde veremos um pouco sobre segurança na detonação, nós veremos um pouco sobre os impactos ambientais que nós podemos ter, né, que precisamos controlar, sobre a legislação que envolve aí a utilização de explosivos. E aqui nós terminamos nessa aula 15 aí o nosso minicurso, né? Então, cada aula dessa aqui é muito abrangente, né? Tem aulas aqui que foram o resumo de 10 aulas, 15 aulas do nosso curso completo. Então, realmente, nós resumimos o máximo, mas tentamos deixar, como falamos, né, o mais aberto possível, tentar abranger todos os tópicos possíveis, né, para que pudéssemos apresentar realmente com qualidade o desmonte de rocha com explosivo para vocês. Então, esse é o programa do nosso curso. Estamos começando hoje a nossa primeira aula, né? Esperamos que vocês gostem. Qualquer comentário, qualquer necessidade adicional, qualquer curiosidade, no final nós vamos deixar os nossos contatos. Esperamos que realmente, né, através desse mini curso, nós possamos apresentar a vocês de uma forma, né, mais intensa, de uma forma mais direta, de uma forma mais detalhada, o desmonte de rocha, né, a utilização de explosivo aí nas detonações civis, tanto em obras quanto em minerações. Pois é isso aí. Se você chegou até aqui, você já tem uma boa noção, né, ou alguma noção do que é o desmonte de rocha, mas é importante nós revermos alguns conceitos, porque eles são a base aí do que nós vamos apresentar, né, nas próximas aulas. Então, o desmonte de rocha é o conjunto de atividades e técnicas utilizadas para transformar aí um bloco de rocha, uma massa rochosa, em fragmentos que possam ser extraídos, né, possam ser escavados e transportados, né, para a utilização do local ou para a utilização do material em si. Então, um desmonte de rocha é qualquer atividade que esteja interligada aí, né, para transformação, né, da rocha ali, daquele bloco de rocha, do rocha in situ ali, em fragmentos que possam ser extraídos, né? Ou também nós podemos dizer que o desmonte de rocha são o conjunto de atividades, né, que facilitam a extração ou a remoção da rocha, né, in situ, para aproveitamento da rocha ou para aproveitamento do local, como nós já falamos. Nós temos uma série de objetivos primários no desmonte de rocha, né? O primeiro deles é, como nós já falamos, está totalmente ligado ao que é o desmonte de rocha, que é de facilitar, né, a remoção da rocha ou permitir que a rocha, no caso de rochas duras, que não podem ser removidas, né, de forma direta. Então, o desmonte de rocha tem um objetivo primário aí de facilitar ou de permitir, né, a remoção dessa rocha, seja para a utilização da rocha em si, né, o exemplo mais clássico que nós temos é as pedreiras aí, né, que utilizam a rocha, por exemplo, para a brita, para a construção de civil, né, o pó de rocha, né, então a própria rocha em si aí na indústria, né, de granito, mármore aí, de pedras, né, de rochas ornamentais, né, como também nas indústrias metálicas aí, de material aí para ferro, para cobre. Então, a utilização da rocha em si, do minério que possa estar contido nessa rocha, né, ou então a utilização do local, né, como é o caso das obras civis aí, que fazem a remoção da rocha para a construção da estrada, para a construção de túneis aí, seja para metrô, para trem, ou túneis rodoviários, né, ou até para instalações e galpões e, né, instalações aí industriais. Então, esse é o objetivo primário que está totalmente ligado ao conceito de desmonte de rocha. Depois nós temos aí os objetivos principais, né, que também são primários, podemos dizer assim, mas que eles impactam ou têm uma maior, né, referência ao resultado do desmonte em si, né, e não à sua missão, como nós falamos, que é o nosso primeiro objetivo. Então, aqueles que impactam o resultado ou estão ligados ao resultado são, primeiro,
a fragmentação da rocha, né, a qualidade ou a distribuição dessa fragmentação da rocha, porque isso vai afetar diretamente. Não adianta eu realizar uma detonação, realizar um desmonte de rocha, em que eu produza fragmentos que sejam maiores do que a capacidade dos meus equipamentos. Então, eu preciso entregar uma fragmentação, né, uma distribuição de fragmentos de granulometria adequada, né, realmente à atividade que eu vou realizar, seja para a utilização desse material, seja para o transporte e remoção desse material. Segundo, eu preciso entregar, né, uma formação de pilha que seja adequada também aos meus equipamentos que vão fazer aí a remoção, né, deste material. Eu preciso realizar as minhas detonações sem causar danos ao maciço remanescente, às estruturas remanescentes, ou causando o mínimo de dano possível, o dano aceitável nas minhas detonações. Depois eu preciso minimizar qualquer que seja o impacto ambiental, né, que eu possa ter nas minhas detonações, e tudo isso otimizando os meus custos, controlando os meus custos, inclusive das operações seguintes, de carga, transporte e tratamento desse material. Então, esses são os objetivos principais do desmonte de rocha. É a missão que é facilitar ou permitir a remoção da rocha, e os objetivos primários aí ligados aos resultados, que são uma boa fragmentação, uma boa formação de pilha, com o mínimo de dano possível ao maciço remanescente e às estruturas, né, com o mínimo de impacto. E claro que a preferência, o objetivo principal é que não se tenha impacto nenhum ao meio ambiente, e tudo isso otimizando ao máximo os nossos custos e também o impacto, gerando impacto positivo, né, diminuição de custos, de aumento de produtividade das operações subsequentes. De forma geral, nós temos uma série de atividades dentro do desmonte de rochas, né? Nós trouxemos aqui de forma resumida, dividida em 4 tipos. O primeiro é o desmonte mecânico, quando eu utilizo equipamentos mecânicos, né, para fragmentar, para cortar ou para, né, remover a rocha em si, seja através de escavadeiras, né, através do corte aí por fio diamantado, rompedores, qualquer tipo de equipamento mecânico que eu utilizo, nós estamos aí dentro do desmonte de rochas, né, mecânico. Nós temos aí também o desmonte de rochas hidráulico, que quando eu utilizo a força da água, jatos de água, para ir, né, realmente desmanchar ou para remover a rocha do seu local. Depois eu tenho um desmonte a frio, onde eu utilizo, né, produtos químicos como massa expansiva aí, para realmente cortar, fragmentar, né, partir a rocha, para permitir aí, geralmente, a remoção dessa rocha, algumas vezes para permitir a utilização da rocha, como nas indústrias aí de rochas ornamentais. E, por último, nós temos aqui o objetivo, o foco principal do nosso curso, né, que é o desmonte de rocha através ou pela utilização de explosivos, que é onde nós utilizamos explosivos através do processo da detonação em si, para quebrar, fragmentar as rochas, né? E esse é onde será o foco principal, né, do nosso curso, do nosso mini curso aqui, que é através da utilização de explosivos para desmontar a rocha. Não é só importante nós mencionarmos esses outros tipos para saber que tudo isso está dentro do desmonte de rocha. Desmonte de rocha, né, como falamos, é qualquer atividade que vise remover, fragmentar, facilitar a remoção da rocha em si, mas no nosso curso nós trataremos exclusivamente do desmonte de rocha com explosivos, que é a utilização dos explosivos através do processo da detonação, que visam facilitar, né, ou permitir a remoção da rocha, seja para aproveitamento econômico da rocha, do minério que está ali contido, ou seja, para aproveitamento do local. E aí sempre surge a pergunta, né? Se eu tenho outras atividades ou se eu tenho outras alternativas, por que utilizar o explosivo no desmonte de rocha, né? Aqui a gente traz 5 motivos principais pelo qual eu utilizo o explosivo no desmonte de rocha. Primeiro é porque tem rocha, principalmente as rochas mais duras, em que elas não saem ou que o desmonte mecânico, a escavação direta, ela não é efetiva, e por isso eu preciso utilizar a energia do explosivo
para fragmentar essas rochas, para que elas possam ser realmente removidas. Segundo motivo é porque o desmonte a frio, e aqui nós podemos englobar aí, né, ou acrescentar todas as outras atividades, desmonte a frio, hidráulico, desmonte mecânico, todos eles são limitados à sua área de atuação. Então, cada um deles tem seu uso específico em que eles são eficientes e que eles realmente dão a sua produtividade, né? E nas outras áreas eles realmente têm a sua limitação. Então, nas áreas em que eles são limitados, que eles não são eficientes, realmente é onde entra aí o desmonte de rocha com explosivo. Terceiro é porque uma das formas mais fáceis de nós agilizarmos as operações de obras civis, de demolições. Então, é uma das formas mais rápidas aí, né? Quando os outros desmontes eles não são eficientes, né? Através da utilização de explosivos, nós conseguimos agilizar a construção de estradas, né? A construção de túneis, o aproveitamento do local, demolição de prédios, indústrias, estruturas, né? Através da utilização de explosivos, nós conseguimos realmente agilizar todas essas outras, né, operações. O quarto motivo pelo qual eu utilizo explosivos no desmonte de rocha é que a forma mais econômica de realizar a fragmentação da rocha, principalmente das rochas mais duras. Então, não existe energia mais barata, economicamente mais viável do que a explosiva para utilizar aí no desmonte de rocha. Então, esse é um dos objetivos principais porque nós utilizamos aí o explosivo no desmonte de rocha. É porque nós temos aí o maior aproveitamento de forma econômica da energia. Qualquer outra energia, ela é mais cara para fragmentar a rocha do que a utilização de explosivos. Então, nós usamos explosivos porque ele tem a energia mais barata, realmente, para a fragmentação da rocha. Segundo aí, ou por último, na verdade, né, o motivo que nós trazemos aqui é porque uma maior fragmentação ou afrouxamento da rocha, ele facilita a lavra desse material, ele agiliza a lavra desse material. Então, muitas vezes, inclusive em rochas brandas, em rochas macias, onde eu poderia estar escavando diretamente, através do uso do explosivo, eu consigo aumentar a produtividade desses equipamentos, eu consigo aumentar a produtividade das etapas subsequentes, seja de lavra desse material, escavação, transporte, seja de britagem, tratamento desse material, comunição desse material, e aí o desmonte explosivo serve como um ponto otimizador dessas operações. Então, através do desmonte com explosivo, eu consigo otimizar as operações subsequentes e isso traz uma economia que compensa, né, realmente a utilização de explosivos. Como nós falamos, é energia mais barata. Então, se eu posso economizar energia mecânica, se eu posso economizar energia elétrica para a fragmentação da rocha, para a produtividade, né, da minha indústria, eu utilizo realmente os explosivos, porque isso traz aí, né, uma otimização da minha cadeia por completo. Então, esses são os principais motivos pelos quais nós utilizamos os explosivos. Eles são mais eficientes, eles são mais baratos e eles otimizam de forma expressiva todas as operações subsequentes. Claro, quando aplicado de forma segura, quando aplicado da forma correta, né? Quando seguido aí os padrões de qualidade exigidos para realmente obtermos bons resultados. Uma outra pergunta que sempre surge, né, quando nós temos pessoas que não conhecem da área a fundo, por que trabalhar com explosivo, né? Será que não é muito perigoso? Será que não é muito arriscado? Realmente vale a pena trabalhar com explosivo, se expor aos explosivos, né? Então, sempre se tem essa curiosidade, né, das pessoas que estão aí, né, ao nosso redor, nas áreas afins aí que vem a detonação, né, de um pouco de longe e não tem detalhes aí realmente para da nossa área de forma específica, né? Então eu sempre trago alguns motivos, eu sempre justifico, né, com alguns motivos bem simples. Primeiro, porque é um trabalho extremamente interessante e empolgante, né? Todo mundo acha bonito, todo mundo quer ver realmente uma detonação e você planejar
planejar essa detonação, você carregar o fogo lá, carregar a bancada, o desmonte, acionar ele, ver ele detonando, né, realmente ver o resultado do seu trabalho, realmente isso é muito empolgante e interessante. Todo mundo que está numa área correlata aí próximo tem um desejo de assistir, né, realmente um desmonte de rocha, né, claro, desde uma distância segura, mas o mais próximo possível. Então, realmente, esse é um dos primeiros motivos e realmente é muito interessante, realmente é muito empolgante você ver o processo de detonação, aquilo que você faz, ou como você usa o explosivo e como isso modifica aí, né, o mundo ao nosso redor. Eu sempre digo, e isso realmente é uma frase que eu sempre uso e vocês vão ver a gente utilizar aí bastante, aí, principalmente na Blast, em treinamentos, em todos os nossos treinamentos, no nosso site, em todo lugar, que os explosivos eles moldam o mundo, né? Nós mudamos a rocha, nós mudamos uma aparência, nós mudamos aí a figura do mundo da Terra que nós realmente estamos presentes através dos explosivos. E quando nós olhamos isso, realmente isso é surpreendente, realmente é muito empolgante ajudar aí a moldar a forma realmente do nosso mundo aí, ajudando a remover uma parcela da rocha, ajudando aí a aproveitar os materiais econômicos aí, né, o cobre, o ferro, para construir prédios, equipamentos, carros, veículos, celulares, computadores. Então, o mundo é moldado através aí, partindo do princípio do desmonte de rocha. Então, eu acho isso extremamente interessante, né? E quando a gente olha aí para uma ótica filosófica, assim, né? Vamos, né, exaltar um pouco o desmonte de rocha aí, principalmente com explosivo. Realmente isso é muito interessante. Então, eu sempre digo, o explosivo aí, ou o desmonte de rocha, ajuda a moldar o mundo, e é isso que nós queremos que vocês enxerguem juntamente conosco, que a nossa atividade realmente ela é interessante, é empolgante, e é bom aí, é interessante sermos um artista do mundo, né, que está à nossa volta. Segundo é porque, né, tirando um pouco da filosofia aqui, ou da empolgação, né, de quem está na área já há bastante tempo e realmente ama aquilo que faz, né? Segundo aqui, nós temos que realmente o desmonte de rocha, como nós já falamos, é importante para as minerações, para várias obras, é uma atividade primordial, porque, como já falamos, ela impacta diretamente o processo como um todo. A lavra, a escavação, o transporte e o tratamento desse material, a remoção desse material, toda ela é impactada através da detonação. Então, realmente, é uma atividade que é primordial na indústria mineral, nas minerações e nas obras civis, né? Depois, aí, nós temos um terceiro motivo, é por causa da escassez de mão de obra especializada. E isso eu digo porque eu já sofri diretamente. É muito difícil, realmente, a gente contratar pessoas que tenham experiências sólidas com explosivo, que tenham um conhecimento tanto em segurança, né, para realmente desempenharem a sua função, a sua atividade de forma segura, para não exporem as outras pessoas, outros companheiros, realmente de termos técnicos aí, de conhecimento técnico da utilização de explosivos, de práticas operacionais. Geralmente a gente contrata uma pessoa, né, e a maioria das pessoas que nós contratamos, nós precisamos treinar, nós precisamos capacitar, e isso leva tempo, e ninguém contrata alguém com muita antecedência, né? Você não contrata alguém porque você vai precisar dessa pessoa capacitada daqui a um ano. Poucas empresas fazem isso, tem programas de trainee muito específicos para isso, mas de forma geral, uma contratação direta, a gente contrata porque a gente está precisando daquele profissional que tenha aquele conhecimento. E realmente é muito difícil nós acharmos alguém que tenha, né, pessoas que tenham conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos, conhecimento sólido, né, em desmonte de rocha. Então, realmente tem uma área de escassez de mão de obra, e isso é um dos motivos pelo quais você deve, né, conhecer, se capacitar para realmente atuar nessa área, porque existe, né, a oferta, a demanda aí de profissionais, realmente, né, a demanda de profissionais é maior do que a oferta de profissionais, né, realmente a oferta de emprego realmente é muito maior do que a de profissionais qualificados realmente para a área. Por último, né, eu sempre menciono isso, geralmente é uma atividade como ela é
periculosa, ela tem um adicional hoje ainda, né? A lei, né, exige isso, que se tem um adicional de 30% para todos aqueles que manuseiam explosivo, que estão ligados diretamente à utilização de explosivo. Não são aquelas atividades complementares, são aqueles que realmente manuseiam, aqueles que lidam aí diretamente com explosivo no dia a dia. Tem um adicional de 30%, e geralmente as empresas que trabalham com explosivo aí, né, costumam pagar um salário diferenciado, né, justamente por causa da periculosidade envolvida aí e da necessidade ou da escassez de mão de obra especializada, né? Então, geralmente, nós temos aí salários bem razoáveis, desde ajudantes, auxiliares, né, vão receber, tem a tendência de ter um salário maior do que se ele for um ajudante, um auxiliar, né, em outras áreas, assim, claro, como os engenheiros, técnicos, supervisores, blasters, né, se forem desempenhar atividades semelhantes em outras áreas, né, realmente a área de desmonte de rocha, a área de explosivo, né, para aqueles que têm conhecimento, para aqueles que são especializados, elas tendem aí realmente a oferecerem boas ofertas aí, né, pacotes de salários e benefícios. E é claro que a gente trabalha por dinheiro, né, por mais que a gente goste daquilo que a gente faz, a gente trabalha porque precisa, né? Então, realmente nós sempre olhamos para esse lado. Então, esses aqui são os principais motivos pelos quais você deve trabalhar, ou uma pessoa, né, se interessaria por trabalhar com explosivos. E aqui nós trazemos, né, o mercado de trabalho, para finalizar a nossa aula, né, realmente os campos de atuação de alguém que tem aí o conhecimento, que trabalha com explosivo, pode atuar, né? Realmente, eu acho que o maior mercado, né, está realmente voltado para as mineradoras, né? São nas minerações que se tem aí, né, a maior quantidade, né, de profissionais, desde os ajudantes aí, operadores, blasters, supervisores, né, engenheiros, técnicos aí, que trabalham aí na área de desmonte. Geralmente, a maioria delas estão realmente nas mineradoras, é a grande, né, necessitada de mão de obra especializada, então é o maior mercado de trabalho que nós temos. Depois nós temos aí as empresas de obras, né, obras civis, construções, né, elas realmente também precisam, né, de mão de obra aí, né, ou temos a oportunidade de trabalhar nessas empresas. Depois nós temos as empresas de demolições, né, são muito mais específicas, realizam demolições aí de implosões em prédios, em indústrias, realmente é bem mais específico, mas é claro que necessita aí de pessoas capacitadas realmente para essa área. Depois nós temos os próprios fabricantes de explosivos, que precisam de pessoas, né, tanto nas fábricas quanto também nas operações. A maioria dos fabricantes de explosivo hoje em dia prestam um serviço terceirizado, especializado, a mão de obra na realização dos desmontes de rocha em si. Depois nós temos os distribuidores de explosivos, que são aqueles que não fabricam, eles compram, distribuem, vendem e também fazem os serviços aí, ou prestam serviços, né, da mão de obra, da execução de obras em si. Nós temos as empresas que se dedicam aí a prestar serviço de perfuração e desmonte de rocha. Nós temos as empresas de consultoria, né, em desmonte de rocha. Nós temos as empresas que fabricam aí, né, ou que produzem equipamentos e softwares específicos para a área de desmonte de rocha, e temos várias outras empresas aí em que é necessário, né, por exemplo, geralmente as empresas de escavação, transporte, empresas ligadas ao tratamento de minério, sempre precisa de um especialista na área de desmonte para entender aí o efeito da detonação nos processos subsequentes. Então, o conhecimento de desmonte de rocha realmente ele é muito abrangente. A nossa área de atuação, por mais que os explosivos sejam ainda um tabu na sociedade, muita gente questione, muita gente não entenda, não conheça, e esse é um dos objetivos realmente do nosso curso aqui, é tornar a nossa área um pouco mais conhecida. Então, realmente, nós temos um mercado de trabalho amplo que, muitas vezes, muitas das pessoas que trabalham na área não conhecem as possibilidades que tem, né? Então, muita gente que trabalha em mineração não sabe que pode trabalhar, né, nesse mercado de trabalho aí, tem
tantas opções, né, à medida que ele, né, se procure, ou à medida que ele queira aí se especializar em alguma área específica, né, ou queira variar aí, conhecer um pouco mais de forma abrangente a atualização aí, né, a atuação da sua profissão em si. Então, aqui nós temos uma série de empresas aqui, mineradoras, né, empresas fabricantes de explosivos como a Orica e a Enaex, né, várias outras empresas aí que prestam serviço na área de explosivos, empresas que são distribuidores de explosivos. Nós temos aqui centenas, talvez milhares de empresas que utilizam no Brasil, né, e aí no mundo nem se fala realmente, né, que precisam da mão de obra especializada no desmonte de rocha para a utilização dos explosivos em si. Então, essa é, sem sombra de dúvida, né, uma área bastante interessante, uma área bastante abrangente, apesar que a maioria das pessoas não conhece. Pois é isso, pessoal, essa foi a apresentação do nosso curso, a apresentação da área de desmonte de rocha com explosivos, né? Eu espero que vocês estejam gostando, espero encontrar vocês na aula 2 e ao longo do nosso curso por inteiro. Aqui nós sempre deixamos aqui, né, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, o site da Blast Treinamentos. Esperamos realmente poder contribuir aí com a disseminação do conhecimento, a disseminação aí do conhecimento de desmonte de rocha, né, com explosivos, né, de forma bem específica aí, né, para que realmente nós possamos estar aí, né, ajudando aí a fazer a propaganda da nossa área, ajudando a fazer aí o marketing dos explosivos e ajudando aí, né, realmente os profissionais que estão aí em áreas correlatas, que querem conhecer um pouco mais sobre a detonação, ajudando os estudantes, né, que sempre têm curiosidade onde é o mercado de trabalho que eles podem atuar. Então, nós estamos aqui à disposição. Tem o nosso e-mail, o e-mail da Blast Treinamentos, o nosso zap direto aqui, né? Temos aqui o site da Blast Treinamento. No site da Blast Treinamento, vocês vão encontrar todos os nossos cursos aí, desde os básicos até o curso mais completo. No futuro, teremos cursos bem mais avançados e específicos, né, realmente na área de desmonte de rocha. Esperamos contribuir com a formação. Realmente, nós estamos aqui para ajudar realmente aí a área de desmonte de rocha a elevar os padrões de segurança, de qualidade e, claro, de conhecimento da nossa atividade. Pois é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Encontramos vocês na aula número 2. Muito obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.